O meu nascimento se deu na propriedade onde viviam meus pais. Ribeira, município de Santa Rita. Eu vim saber que era santarritense quando fui fazer o exame de admissão, que eu tive que conseguir uma certidão de nascimento. E tive que ir buscar em Santa Rita. Então eu soube que era santarritense. Tive uma infância de menino da vida rural, que eu achei muito gratificante ainda hoje. Quando eu contava aos meus filhos alguma coisa, porque eles queriam muito de mim, e eu dizia para eles como foi a minha infância. E eles chegaram até a me perguntar: o senhor viveria de novo essa infância? Eu digo: com muito gosto, porque a minha infância foi boa. Você sabe o que é comer manga, subindo no pé, tirando a manga madurinha lá em cima e comer na hora? Fiz muito isso. Tomar banho nas águas do Rio Paraíba, todo dia de manhã e toda tarde. Tudo isso eu fazia com gosto. Passear nas canoas, remando, entendeu? Tudo isso eu fiz e com muito gosto. Eles acharam que não era, isso não foi vida, eu não tive infância, eles diziam para mim. E eu viveria essa infância de novo, da mesma maneira, pobre, mas feliz. Eu nasci em 1925, no dia 21 de junho, e parto normal por parteira curiosa, lá na propriedade. Todos os meus irmãos nasceram lá, com exceção da mais nova, porque a minha mãe já era madura, já tinha avançado na idade, e o doutor Lauro Vanderlei achou que ela não devia ter o parto lá, e então ela veio aqui para a maternidade, Frei Martinho. A minha formação primária foi lá mesmo na propriedade. Existia uma faculdade, uma escola do governo, e a minha mãe era professora. E ela era muito rigorosa, foi no tempo ainda da palmatória, qualquer coisinha, palmatória. E eu tinha mais ou menos 11 anos quando vim para João Pessoa para reiniciar esses estudos primários, e eu entrei no 4º ano do grupo escolar Pedro II, que funcionava na Praça João Pessoa, onde hoje é o tribunal. Em cima era a escola normal, e embaixo era o grupo escolar Pedro II. Eu fiz o 4º ano e o 5º ano. Mais ou menos no fim do 5º ano, o Centro Estudantil Paraibano dava um curso para exame de admissão. E os professores foram os melhores possíveis. Celso Furtado, aquele Diniz que foi desembargador, morreu há pouco tempo, e Rangel, que era da Sudene, irmão do Estácio Rangel, advogado. E um curso muito bom. E eu fiz o exame de admissão e me matriculei no Liceu Paraibano. Fiz os 4 anos do ginásio no Liceu Paraibano e depois os 3 científicos, que era o curso colegial clássico e científico. Eu, como pensava em fazer nunca direito, nem nunca engenharia, porque eu nunca fui bom de matemática, e eu fiz o curso científico. E no 2º ano e no 3º ano do científico, eu tive os melhores professores. E isso me estimulou mais a estudar química.
física, biologia, que eram as matérias do curso de medicina. Bem, já perto de terminar o terceiro científico, a minha avó adoeceu. Minha avó era que tomava conta dos meus irmãos e eu aqui em João Pessoa. E nós chamamos o doutor Humberto Nóbrega. E ele foi cuidar da minha avó. E quando ele chegou lá, ele examinava e eu assistia. Tudo era comigo, comprar os remédios, administrar os remédios, tudo era orientado por mim. Eu naquela época já aplicava injeção, já fazia curativo. E ele dizia, você está se acostumando a isso por quê? Eu estou com vontade de estudar medicina, agora não sei aonde. Ele então começou a dizer lá em casa onde é que eu devia ir, que devia ir para a Bahia, que a escola era federal, era uma escola muito boa, e o ambiente baiano era muito bom para estudante, tinha muitas pensões lá, e que eu podia ir para lá, e que ele podia até me apresentar a alguns colegas de turma dele que estavam lá clinicando. E eu tomei a decisão e fui. Eu saí daqui em janeiro, no dia 8 de janeiro, para Salvador. Não havia transporte aéreo nem marítimo, a não ser a partir de março. Então eu fui pegar um caminhão em Campina Grande. E de lá eu fui para Pernambuco. Atravessei numa balsa o Rio São Francisco, para Juazeiro, peguei um trem para Salvador. Cheguei em Salvador, veja bem o intervalo, de 8 de janeiro, eu cheguei lá no dia 18 de janeiro. Porque o caminhão, o camarada, o motorista tinha muito movimento, ele era um encarregado de alguém daqui de levar querosene para Petrolina. Ele levava 2 caminhões de querosene. Veja bem. Resultado, eu tinha 3 dias para me matricular. Então eu consegui me matricular. E comecei a estudar. Durante todo o dia e durante parte da noite, até 2 da madrugada eu estudava todo dia o programa do vestibular. Principalmente química, porque diziam que química reprovava mais de 40% do vestibular. E tinha 288 candidatos inscritos para 120 vagas. Passaram 72 na primeira época. E eu fui o 15º, porque eu sabia química, eu sabia física e sabia biologia. O meu professor de biologia aqui, o doutor Elmano Miranda, era excelente professor. É verdade que tinha um preparador técnico, um médico preparador para dar aula prática, porque todo o vestibular de medicina tinha prova prática de física, de química e de biologia. E eu nunca tive aula prática de biologia, como também nunca tive aula prática de química. Eu aprendi por mim. Eu estudei, eu fui um autossuficiente, posso dizer, para conseguir esse resultado. Numa segunda época, passaram 50 alunos e com os 72 passava de 120, mas eles matricularam os 50 que passaram. Então a minha turma era de 122. Com os dependentes do primeiro ano, a turma tinha 188 alunos. Eu me matriculei e o curso começou no fim de março de 1946. Primeiro ano nós tínhamos 2 matérias, histologia e anatomia. Anatomia com aulas 3 vezes por semana, teórica, e 1 hora de aula prática depois da teórica.
E à tarde eu tinha histologia. Que eu achava esquisito estudar histologia no primeiro ano e só ia estudar anatomia patológica no quarto. Porque o que eu ia aprender de histologia importante para a anatomia patológica, eu tinha 3 anos de intervalo, eu não ia me lembrar mais. Mas era assim, que isso aí parece que hoje ainda é. Histologia no primeiro e anatomia patológica no quarto ano. Eu sempre achei isso errado. No segundo ano eu tive um professor que me chamou a atenção, que foi o professor Aristides Novis. Eu nunca vi umas aulas tão bonitas, umas aulas tão cheias vamos dizer, de amor, porque ele incutia na cabeça da gente a histologia, a fisiologia. E muitas vezes ele encerrava as aulas sob palmas dos alunos. Eu nunca vi isso em aula nenhuma. Porque ele dava uma aula tão bonita, tão boa. Já no terceiro ano eu não tive nenhum professor carinhoso, todos eram rígidos, né? Duros. Microbiologia, farmacologia, que eram as cadeiras que mais reprovavam. E eu fiz questão de estudar para não fazer exame final, para passar por média. Eu estudei para o exame final somente para as outras matérias, mas para essas duas, que eram de uma rigidez, todo mundo dizia que você passando aí, você já está se considerando doutor. Então, no quarto ano, a matéria pior era justamente a anatomia patológica, que aqui para nós eu nunca entendi. Eu nunca entendi, porque eu não me lembrava mais da histologia. Eu não sabia da célula normal, como é que eu ia para a célula patológica, né? A célula doente. No quarto ano. No quinto, o importante mesmo foi a cadeira de terapêutica, que hoje parece que foi extinta. Mas terapêutica, o professor era excelente. Ele ensinava a gente clínica médica com gosto, com amor. E eu gostei muito da terapêutica. Os estudantes do sexto ano diziam, se você passar em terapêutica, pode comprar o seu anel, porque você já é médico. E eu fiz isso, estudei, fiz exames, não fiz exames finais, porque eu passei por média em terapêutica, porque eu gostava de terapêutica. E no sexto ano, nenhuma matéria me chamou a atenção, porque todas eram matérias de frequência, oftalmologia, ginecologia, obstetrícia. E por aí foi, e eu terminei concluindo em 1951 e vim para João Pessoa para iniciar a vida profissional. Terminei o terceiro ano e procurei o Dr. Lafayette Coutinho, que era o catedrático da urologia, para ele me orientar como é que eu entrava no hospital. E ele me deu um cartãozinho para o professor de urologia que estava substituindo ele, que na época ele era deputado. E o professor me recebeu com muito carinho, o professor Venceslau Pires da Veiga. E é esse homem que eu devo ter feito urologia. Porque passei o quarto ano lá dentro da clínica, levando recado, etc, etc, porque o internato era no sexto ano. E então, você me falou ainda há pouco, Rosado, que a tecnologia moderna e a terapêutica, com o aparecimento dos antibióticos, das sulfas, que o homem estava vivendo mais. E é justamente por isso, esses antibióticos e a sulfa, que diminuiu o cliente da especialidade no consultório. Nas grandes cidades,
DST, a doença sexualmente transmitida, é tratada pelos dermatologistas. Mas no Nordeste brasileiro e no Norte mesmo, é feito pelo urologista, ele é quem cuida disso. E isso desapareceu praticamente, de maneira que não tinha candidato, porque geralmente é político, né? Não tinha candidato na clínica urológica para o internato. E olha, o internato era no 6º ano. No 5º ano eu fui interno, remunerado muito bem. Fui interno no 5º e 6º ano. E o professor me levava para a rua, primeiro para instrumentar a cirurgia dele, depois para ajudá-lo na cirurgia. E com isso eu fui me integrando na cirurgia urológica, que ele operava muito, né, particular. E a ele eu devo então a minha formação. Bom, nos congressos que eu frequentei, e eu frequentei todos da urologia, era de 2 em 2 anos, né? Rio, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Fortaleza, eu tinha prazer em escutar as conferências do professor Puigver e dos assistentes que ele trazia sempre um assistente. E uma vez ele trouxe o Vicente. Vicente era o cirurgião endoscopista da clínica do Puigver, do Hospital de Santa Cruz e São Pablo, lá em Barcelona, na Espanha. E eu conversei com ele. Jacinto, meu colega, que era meu assistente, fez um curso lá no Puigver, logo depois que se formou. E o Vicente, então, me orientou como eu devia ir, me aproximar. E eu assinei os anais do Instituto de Urologia. E então eu passei a ter, todo ano, a movimentação científica do Instituto. Trabalhos muito bons, trabalho muito bem feito, trabalho de pesquisa. E eu gostei muito daquilo. Um dia eu recebi uma carta do Instituto me convidando para fazer o curso. Eu fui ao reitor, era Guilherme Martins. Eu falei com ele, apresentei, e ele disse, não, você vai, não tem problema. E eu consegui ir para lá. Passei 4 meses lá em Barcelona. Toda semana tinha um professor de fora, era francês, era de outras faculdades da Espanha, que iam lá no Instituto fazer conferência, e eu estava dentro fazendo aquilo. Eu passava o dia no hospital, eu entrava às 8 horas, almoçava no hospital e saía do hospital às 8 da noite, quando tocava a cigarra para fechar as portas. Quando eu não estava no ambulatório, no raio-x, porque eu tive a orientação de Azul Lessa, que tinha passado lá também, que o serviço era muito bom, eles faziam tudo lá de radiologia. Imagine fazer 40 urografias escritora por dia, dá para você ver muita coisa, né? E eu aproveitei tudo isso. E meio-dia começava a funcionar o bloco cirúrgico, que ia até 7 horas da noite, e eu estava lá. Quando não estava nesses ambientes, eu estava na biblioteca. Os livros de urologia, que eu não tinha aqui, e que não conhecia, conheci lá na biblioteca do Puigver. E a principal de todas, o primeiro livro editado no mundo de urologia, estava lá na biblioteca, em inglês. E eu li esse livro em inglês. Sem dicionário, porque não tinha dicionário lá. Mas eu li. E de vez em quando chegava um interno, porque o Instituto tinha muitos internos, muitos fazendo residência, né? Da América Central, da América do Sul, do Brasil e de outras cidades da Espanha. E de vez em quando eu era procurado lá, porque eles viram que eu estava lendo em inglês, e eu ia traduzir para eles, sem saber inglês. Eu não falo, né? Eu traduzo, mas não falo inglês. Eu falava um pouquinho de francês, mas
não entendo muito bem. Você falando de engenheiro francês, eu não entendo nada. Eu já não sei, nem se eu não entendo mais nada de francês. O nosso entendimento de vinhos começou com o conhecimento de um grande amigo de ginásio e de colégio, que foi o desembargador Pereira Gomes. Meu amigo de fato. Eu tive um amigo que eu posso dizer, João era meu amigo. E ele viajava muito para a Europa e sempre que vinha trazia excelentes vinhos e me chamava à casa dele. E eu saboreava esses vinhos com a maior alegria. Foi quando apareceram em João Pessoa os supermercados, que começaram a trazer essas bebidas famosas, os vinhos. E eu comecei a comprar uma publicação, uma revista chamada Gourmet, que toda vez trazia um capítulo sobre vinhos. E eu entendi de vinho aí, baseado aí. Os franceses, os italianos, os espanhóis, os portugueses, principalmente. Como é que a música entrou na sua vida? A música na minha vida é uma coisa de fundo especial, porque eu me casei com uma excelente pianista. A minha mulher tocava piano divinamente. Não dito por mim, dito por quem sabia. O João Pereira Gomes tocava piano não por partitura, ele tocava de ouvido. Ele tinha muita habilidade para música e gostava muito da música erudita. E por isso ia muito lá em casa. E minha mulher tocava para ele e gostava de tocar. Mas não tocava para se exibir, ela nunca tomou parte. Quando o maestro Carlos Veiga, que era filho do professor Venceslau Pires da Veiga da Bahia, que dirigiu a Orquestra Sinfônica daqui, de João Pessoa, fez aí uma camerata, Carmina Burana, e foi lá em casa chamar minha mulher para fazer a parte do piano. Ela não aceitou, porque não queria tocar em público. Certa feita, na casa de João Pereira Gomes, ele, sem dizer nada para ela, o piano de João era igual ao meu, lá em casa. Ele ligou o gravador e pediu para ela tocar uma música que ela sabia de cor. E ela tocou tudinho direitinho, e ele gravou. Um dia, João trabalhando em casa, que o escritório dele era na casa dele, chegou Caplan e disse: "Ô rapaz, você está ouvindo um pianista que eu não conheço." Aí ele disse: "Essa pianista é daqui de João Pessoa." Eu disse: "Não, aqui em João Pessoa não tem uma pianista dessa. Eu conheço todas as pianistas daqui." "Pois é, ela é pianista daqui." "Mas quem é?" "Esposa de um amigo meu." "Quem?" "Iracema Romero." "Ah, eu quero ouvir essa menina tocando, eu quero ouvir, você dar um jeito aí." Então ele preparou na casa dele um aniversário que houve e nos convidou. Quando ele, com insistência, disse a ela que não deixasse de ir, de me acompanhar, ela ficou desconfiada. Quando Caplan chegou lá, ela aí, João aí pediu: "Ô Iracema, você não gosta dessa bate-papo aqui? Então vai pro piano, o piano está aberto, vai tocar. Toca um negócio que você goste." Ela aí disse: "Ô João, você vai me desculpar, mas eu hoje fui à cozinha e cortei o dedo. Estava com 2 dedos no esparadrapo." Aí ele disse: "Caplan, não vai ter jeito não, ela não pode tocar." Ela entendeu que fez certo. Ela não tocaria para Caplan, porque Caplan era professor de piano. Ela não queria tocar na frente de ninguém. A única pessoa que ela tocava, que entendia de música bem, era o Paulo Maia. Ela tocou para Paulo Maia ouvir, porque Paulo Maia não era pianista. Ela disse que toca, ele sabe música, ele entende de música. É quem tem a melhor coleção de discos aqui, de música erudita, é Paulo Maia. Mas ele não é pianista. Não queria, não sei porquê. Não sei. Quando nós voltamos, que entramos no carro,
Ela aí desenrola o esparadrapo e joga fora. Menino, o que é isso? Não, eu sabia que você ia me pegar para eu tocar na frente de capa e eu não toco. Por isso eu enrolei o dedo. Eu diria para esse candidato ao estudo da medicina que ele devia escolher a especialidade, mas uma especialidade que ele sentisse prazer em fazer, e não em apenas para recursos financeiros, porque o estudante hoje pensa qual a especialidade que dá mais, qual a especialidade mais rendosa. É sempre o que a gente escuta do estudante, qual é? Não vou fazer isso não dá. Então eu diria que ele deve pensar primeiro, fazer a especialidade que ele sinta prazer em fazer, que fazendo com prazer ele faz bem. Eu acho que a permissão do Ministério de aceitar esse grande número de faculdades está fazendo aparecer no Brasil uma medicina de baixo nível, sabe? Porque eles estão fazendo médico a toque de caixa, né? É médico demais que está saindo e sem preparo, sem preparo. É o que eu acho. Eu nunca entendi essa parte de mais médico aqui no Brasil, trazido pelo presidente da República, porque, primeiro, a maneira de entendimento do médico com o cliente tem que ser uma coisa muito espontânea. Ele tem que falar claro e o doente entender tudo que ele diz. O cubano fala espanhol, não fala português. E o nosso matuto, o homem do interior, ele já fala com dificuldade. Ele tem termos que nem nós mesmos muitas vezes conhecemos, né? Doutor, ela foi dada de corpo, foi dada de coipo. Quer dizer, a mulher foi ao mato, não tem sanitário em casa, ela foi ao mato satisfazer uma necessidade fisiológica. Quer dizer, essas coisas que eu não entendo como é que o cubano está se entendendo com esses clientes para saber das doenças dele. Eu sempre achei errado isso. Eu não sou de acordo.